Irmãos e irmãs, bem-vindos a esta transmissão mundial de liderança acerca da partilha do Evangelho. Somos gratos pelas diversas formas como têm liderado o trabalho de convidar os filhos do Pai Celestial a vir a Jesus Cristo. Desde que introduzimos os princípios do amor, da partilha e do convite como princípios orientadores para partilhar o Evangelho, mais e mais membros da Igreja têm agido de acordo com estes princípios de formas belas e inspiradoras. A profecia de Néfi está a ser cumprida. O poder do Cordeiro de Deus está a descer sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que está disperso sobre toda a face da terra. O Elder Uchtdorf, o Elder Bednar e eu estamos ansiosos por poder debater convosco sobre formas de ajudar ainda mais os santos dos últimos dias a partilhar o Evangelho de Jesus Cristo ao seguir os sussurros espirituais de amar, partilhar e convidar. Quando partilhamos o Evangelho, estamos a ajudar as pessoas a criar um vínculo com Jesus Cristo através dos convênios e ordenanças. Coordenar o esforço missionário a nível da ala ou do ramo é vital para ajudar outros a ter um começo forte no caminho do convênio. Um caminho progressivo de alegria e de poder dos céus. Iremos convidar a vossa presidência da área para debater acerca de como é que isto se aplica diretamente aos membros da vossa área. No decurso dos debates de hoje, convidamos a perguntar ao Senhor o que é que Ele deseja que façam para ajudar aqueles a quem lideram a envolver-se no maravilhoso trabalho de partilhar o Evangelho através do amor, da partilha e do convite. Vejamos agora um vídeo que capta algumas das formas pelas quais os membros já se sentiram inspirados a agir de acordo com estes princípios. Quando me filiei à igreja, foi tão maravilhoso que eu só queria partilhar essa alegria com todos com quem me cruzasse. Mas eu tinha uma amiga muito próxima e queria muito que ela desfrutasse desta alegria que sinto. Ela assistiu comigo a algumas lições, mas não estava lá muito interessada. E eu também não queria ser muito insistente. Mas mantivemos o contacto. Isso nunca afetou a nossa amizade. Sempre que estamos juntas, eu falo sobre a igreja. E ela também partilha comigo as suas próprias experiências religiosas. E então, há cerca de 6 meses, recebi um telefonema dela. E a primeira coisa que ela me disse foi: será que me podias dizer onde é que eu posso encontrar a tua igreja na minha zona? Claro que sim! Posso indicar o local. Fiquei muito entusiasmada. Conheci o Lourenço há muitos anos atrás. Trabalhávamos juntos numa cavalariça. Eu sabia que ele estava à procura de algo mais. Ele não se sentia tão feliz como desejava. Sempre senti algo dentro de mim, algo que me dizia que existe um Deus. Ele disse: ouve lá, Randy, tu és cristão? E eu respondi que sim. E ele então disse: gostavas de ter uma Bíblia em espanhol? E eu aceitei sua oferta de bom grado. Achei por bem aproveitar esta oportunidade para também lhe oferecer um livro de Mórmon. Senti que era um livro que também falava de Deus. Julgo que foi o início de algo maravilhoso na minha vida. Eu tinha uma amiga que era uma das minhas melhores amigas no liceu secundário. E houve um dia em que a convidei para um acampamento das moças. E naquele momento senti o amor de Deus por esta amiga. Acabei por enviar uma mensagem para um amigo com quem já não falava há muitos anos e a desejar-lhe um feliz aniversário. E ele respondeu-me a dizer: muito obrigado, não vais acreditar. E eu depois disse: vou ser batizado no fim de semana da Conferência Geral. Apanhou-me completamente surpresa. Tivemos várias conversas significativas acerca do que o levou a querer ser batizado. E ele disse: bem, uma das razões foi simplesmente as experiências que tive com membros da igreja na infância, mais especificamente contigo e tua família. Há cerca de 2 semanas atrás, mesmo em cima da hora da conferência, ela tomou a decisão de entrar nas águas do batismo com o seu filho. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi uma grande surpresa, eu nem estava a contar. Mas o Pai Celestial e o seu Filho, Jesus Cristo,
tornaram isto possível. De facto, o que isto me ensinou é que devemos apenas honrar os mandamentos do Senhor. Basta ir em frente e semear a semente. Partilhem o Evangelho. Não importa se acham que as pessoas não estão a ouvir. Não desanimem. A nossa parte é partilhar e a do Senhor é concluir o trabalho. Convido-vos a considerar formas de amar, partilhar e convidar. Ao fazê-lo, irão sentir uma medida de alegria ao saber que estão a dar ouvidos às palavras do nosso amado Salvador. Exemplos como estes fazem-me lembrar que ao amar, partilhar e convidar estamos a fazer o que Jesus Cristo fez quando esteve na Terra. Ele partilhou a sua vida e o seu amor. Ele convidou todos a virem até Ele. Quando amamos, partilhamos e convidamos, podemos ser realmente os seus emissários. Irmãos e irmãs, queridos amigos, somos abençoados por viver numa época em que a tecnologia tornou mais fácil do que nunca o ato de amar, partilhar e convidar outros. Mensagens de texto, e-mails, aplicações de mensagens e as redes sociais permitem-nos levar a luz do Salvador mais longe do que nunca e de uma forma natural e normal. Ao partilharem e convidarem outros a fazer também o mesmo, sejam vocês próprios, sejam autênticos e sinceros sobre como a vossa fé em Jesus Cristo é uma bênção na vossa vida. Falem abertamente sobre experiências que vos ajudam a sentir o amor e o apoio de Deus na vossa vida pessoal, tais como o nascimento de um bebê, ou um casamento, ou a morte de um ente querido, ou uma fase difícil da vossa vida. Podem ainda partilhar um versículo das Escrituras que leram recentemente e que vos tocou de uma maneira especial. Descrevam o modo como a oração vos ajuda a sentir-se mais próximos de Deus e da vossa família. Podem também mencionar talvez um discurso que ouviram na reunião sacramental e o que essa mensagem significa para vós. Mencionem o amor que sentiram quando serviram ao lado dos vossos amigos da ala. Partilhem o que vos vai no coração. Partilhem o que são, a vossa vida, o vosso amor e a vossa fé. Partilhar o que nos vai na alma pode abrir a janela que permitirá que a luz do Salvador entre na vida de outros. Vejamos agora mais alguns exemplos. Já me questionei muitas vezes sobre como poderia ajudar o Pai Celestial e os seus filhos com a coligação de Israel nestes últimos dias, tal como o Presidente Nelson nos incentivou a fazer. Senti-me inspirado a partilhar o modo como, através de mensagens de texto diárias enviadas a familiares e amigos e estranhos que vou encontrando ao longo do caminho. Eu sei que estas experiências me ensinaram a mim e a eles que o Salvador nos ama a todos. Recentemente fomos ao Peru e conhecemos uma mulher chamada Carla. Quando ela descobriu que Cristo tinha visitado a América, ela ficou muito entusiasmada e queria genuinamente aprender mais. E foi assim, abrimos a aplicação do Livro de Mormon, clicamos em partilhar e enviamos uma cópia do Livro de Mormon no seu idioma nativo. Foi uma experiência mesmo boa. Estávamos muito entusiasmados por poder partilhar com ela. Eu conheci a Karen quando eu estava servindo minha missão. Ela veio no website do Vinde a Cristo e a gente começou a conversar. E eu comecei a ensinar ela, a fazer videochamada com ela. Minha família amava a Karen só de escutar. Então a Melissa tinha quase a mesma idade da Karen e eu achava isso muito especial. Eu conheci a Karen por meio da minha irmã, quando ela servia a missão. Então sempre ela me contava sobre a Karen e eu fiquei super curiosa para saber quem era. E eu procurei ela no Instagram. Então depois disso a gente começou a se falar e a gente virou grandes amigas. A intenção dela não era só pregar o evangelho para mim, mas mostrar para mim que eu era importante para ela. Então, ela sempre falava comigo, ela me mandava mensagens e me ligava por vídeo e por chamada e me ajudava muito com oração também. Isso me ajudou muito a saber, que eu podia contar com membros da igreja que queriam ser meus amigos também.
Então eu adoro publicar versículos das Escrituras nas redes sociais, porque isto permite às pessoas lê-las rapidamente e permite-lhes conhecer as coisas que exercem influência sobre mim. E talvez isso as influencie de formas que eu não consigo imaginar. Eu simplesmente adoro partilhar e ajudar os outros naquilo que eu puder. Oro para que consigam aumentar a vossa capacidade de usar adequadamente estas ferramentas inspiradas e para que recebam inspiração e orientação sobre o papel que devem desempenhar para ajudar a varrer a terra com verdade e retidão. Como estes exemplos demonstraram, não têm de ser peritos em tecnologia para partilhar o Evangelho online. Tudo o que o Senhor requer é um coração e uma mente disposta a agir. Deus usará a vossa disposição e operará os seus milagres. E será maravilhoso. Se não souberem por onde começar, convido-vos a visitar o site share.churchofjesuschrist.org. Aí irão encontrar recursos e ideias sobre como convidar outros a vir e a ver por si mesmos como é a Igreja. Irmãos e irmãs, o nosso grande objetivo ao partilhar o Evangelho é o de ajudar os filhos do Pai Celestial a criar um vínculo com o Salvador, ao receberem ordenanças e ao fazerem e guardarem convênios para que possam herdar a vida eterna. O nosso amor, a nossa partilha e os nossos convites geram oportunidades para os filhos de Deus entrarem e progredirem no caminho do convênio, sentirem mais alegria e terem acesso ao poder e à proteção do Salvador. O batismo é o primeiro passo no caminho do convênio e é um convênio essencial para os discípulos de Cristo. Quando uma pessoa é batizada por imersão para a remissão dos pecados e recebe o dom do Espírito Santo, ela ou ele nasce de novo e inicia uma jornada vitalícia onde irá fazer e guardar convênios, inclusive os convênios sagrados do templo. É importante realçar que quando somos batizados, não só nos tornamos uma pessoa do convênio, mas também passamos a pertencer ao povo do convênio do Senhor. Por outras palavras, embora os convênios sejam feitos individualmente, ninguém trilha o caminho do convênio sozinho. Moroni ensinou que aqueles que são recebidos pelo batismo são lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo. Com o povo do convênio, ajudamos-nos uns aos outros ao longo do caminho do convênio. Este próximo vídeo destaca as experiências de um casal que, com o apoio de outros membros e líderes da ala, participou em batismos por procuração pelos seus antepassados falecidos, pouco depois de terem sido batizados. Convido-vos a refletir sobre o modo como as suas experiências os prepararam para uma vida eterna de cumprimento de convênios. Somos membros há umas 3 semanas e amanhã vamos ao templo pela primeira vez. Não podíamos estar mais felizes. Conversámos com os nossos filhos sobre isso a semana toda. Eles estão também animadíssimos. Sabemos o quão especial e sagrado é o templo e poder desfrutar dele 3 semanas depois de nos termos tornado membros é incrível e excelente e somos gratos por essa oportunidade. Eu pessoalmente nunca fui ao templo, nem nunca visitei os jardins de um templo. Simplesmente nunca lá entrei. Por isso vai ser fantástico de ver a sensação de poder batizar os nossos familiares para garantir que os vamos voltar a ver. Também vai ser fantástica. A irmã Leslie Whiting ajudou-me a encontrar os nomes e ela é uma verdadeira apaixonada pela genealogia. E tu reconheces alguns dos nomes que encontraste? Sim, o da minha avó, Mame Ruth Ray. Ela é a única avó que eu conheci e com quem convivi. Ela era muito espiritual. Eu penso que muita da minha espiritualidade vem da minha avó. Hoje visitamos o templo de Seattle pela nossa primeira vez. Sentimos mais próximos dos nossos antepassados hoje do que alguma vez julgámos ser possível. Foi quase como que um peso tivesse sido retirado dos meus ombros em muitos aspectos. Senti-me aliviado, senti-me feliz, senti-me em paz. Tivemos tantos membros da aula aqui hoje
Recebemos imenso apoio e amor. Foi muito especial para eles terem vindo e vivido esta experiência connosco. É algo que gostaríamos de fazer regularmente e sentir o espírito deles novamente, porque parece mesmo que realizei algo para o qual fui enviado para fazer nesta vida. E isto só me motiva a querer voltar e continuar a fazer isto por eles. Sempre que fazem alguma coisa para ajudar alguém nos dois lados do véu a fazer os convénios fundamentais de Deus e a receber as ordenanças essenciais do batismo e do templo, estão a ajudar na coligação de Israel. Agora, não sei em relação a vós, mas não é difícil para mim imaginar estes novos membros a ir ao templo para receber as suas próprias ordenanças e fazer convénios adicionais com o Senhor. O futuro é brilhante para os novos membros que têm experiências como este casal, logo desde cedo na sua jornada ao longo do caminho do convênio. A minha pergunta para vós é esta: o que é que podem fazer como líderes para ajudar os novos membros e os mais antigos a ter experiências semelhantes? Irmãos e irmãs, partilhar o Evangelho é a nossa bênção e responsabilidade. Por favor, aconselhem-se com a presidência e quóruns sobre o modo como podem abordar com amor as pessoas das nossas comunidades e bairros. E depois coordenem o trabalho de partilhar o Evangelho a nível da aula. Quando os líderes da aula, inclusive os líderes dos jovens, se aconselham nas reuniões de presidência e participam nas reuniões semanais de coordenação missionária, os nossos esforços para partilhar o Evangelho e fortalecer os nossos membros e os mais antigos são abençoados e magnificados. E esperamos e oramos para que estas mensagens tenham sido úteis para todos vós. Como é que irão, na qualidade de líderes, agir de acordo com esta instrução na região onde moram? E de que forma é que podem amar, partilhar e convidar a toda a vossa comunidade? Convidamos a vossa presença da área a partilhar mensagens e orientação específicas para a região onde vivem. Meus amados irmãos e irmãs, é evidente que estamos a testemunhar o cumprimento da grande e terrível profecia de Paulo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Conforme lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, este poderoso apóstolo descreveu com precisão os muitos sinais de pecados e formas de maldade que assolariam o planeta antes do regresso triunfante do nosso Salvador. É importante notar que, ao descrever estes tempos trabalhosos, Paulo não estava a prometer que a vida ficaria mais fácil antes da segunda vinda. No entanto, ele deu conselhos para que aqueles que procuravam paz e consolo em circunstâncias tão desafiadoras. Para este fim, declarou: permanece nas coisas que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem as aprendeste. Assim sendo, podemos refletir acerca do seguinte: o que é que aprendemos? O que é que nos tem sido garantido? E de quem é que aprendemos estas coisas? Para responder a estas perguntas, gostaria de me basear nas palavras do nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, que recentemente falou aos membros da Igreja de toda a Europa. Reflitam no que ele disse sobre nós, abençoados por vivermos atualmente nesta parte fértil da vinha do Senhor. Cito: através de um processo que não compreendemos plenamente, o nosso Pai colocou cada um de nós onde teríamos a oportunidade de progredir, influenciar outros e servi-lo. Ele colocou-vos na Europa porque têm uma missão a cumprir neste lugar. Não se iludam quanto a isto. A vossa presença aqui na Terra, neste momento, deve-se ao facto de serem necessários aqui e agora. Não é por acaso que vivem em Salzburgo, Cracóvia ou Dublin. O Senhor nunca precisou tanto dos seus santos fiéis como agora, à medida que Ele coliga a Israel dispersa na vossa região de volta ao seu rebanho. Fim de citação. Ouviram bem? Todos temos uma missão a cumprir neste lugar. Esta verdade enche-me o coração de respeito e admiração por saber que fomos individualmente reservados para estes dias, para ajudar a coligar Israel dispersa por toda a Europa. Dito isto, reconheço que, para alguns, a ideia de fazer trabalho missionário pode evocar sentimentos muito reais de ansiedade, inadequação e medo.
Felizmente, os nossos líderes inspirados demonstraram que partilhar o Evangelho pode ser simplificado em 3 princípios básicos: amar, partilhar e convidar. Recentemente, tive a oportunidade de visitar vários países onde os membros graciosamente ministraram aos nossos irmãos e irmãs ucranianos forçados a fugir da sua terra natal. Fiquei impressionado e comovido, tanto por aqueles que serviram graciosamente, como por aqueles que receberam o serviço com gratidão. O amor entre quem ajuda e quem é ajudado foi bastante palpável. Irmãos e irmãs, este é o segundo grande mandamento em ação: que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Em conformidade, o elder Gary S. Stevenson ensinou: através do amor de Cristo pelos outros, pregamos com eloquência as gloriosas propriedades transformadoras de vida do Evangelho de Cristo e participamos significativamente no cumprimento da sua grande comissão de ensinar todas as nações. Partilhar o Evangelho nunca foi tão fácil, graças às ferramentas modernas, tais como as redes sociais, onde qualquer pessoa pode publicar um pensamento espiritual para que os seus amigos e seguidores o vejam. Agora, dito isto, o tempo o comprova, ouso dizer, maneiras antiquadas de comunicar os sentimentos externos, vindos do nosso coração, são igualmente apropriadas e úteis. Independentemente de como podemos interligar-nos com os outros, o Senhor não está a pedir-nos para pregar sermões ou defender as suas doutrinas. Ele está a encorajar-nos a partilhar as preciosas verdades com as quais fomos abençoados. Cito novamente o discurso do presidente Nelson em janeiro aos membros aqui na Europa. Cito: já se aperceberam que vocês têm as respostas que os vossos amigos procuram obter? Pensem só naquilo que sabem. Sabem que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e que o seu Evangelho se encontra na Terra, restaurado na sua plenitude. Sabem que Joseph Smith foi um profeta, que o livro do Mórmon é a palavra de Deus e que ainda existem profetas sobre a Terra hoje em dia. Sabem que há muito profetizado a segunda vinda do Senhor está de dia para dia mais próxima de acontecer. E sabem que a coligação de Israel é o trabalho mais importante à face da Terra na atualidade. Nada mais se compara a este trabalho em termos de significado eterno. Esta coligação tem como objetivo dar a cada alma humana a oportunidade de aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Tem tudo a ver com salvar almas. Tem tudo a ver com a promessa de felicidade sem fim. Fim de citação. Irmãos e irmãs, quando se trata de convidar, há muitos tipos de convites que podemos estender aos nossos amigos, família e vizinhos. Tenho presenciado o modo como pessoas que talvez não tenham o desejo de aprender acerca do Evangelho aceitaram avidamente um convite para servir conosco em momentos grandes de necessidade. Este foi certamente o caso durante a pandemia em curso, após os recentes desastres naturais e, claro, a terrível guerra na Ucrânia. Para nós, a chave é procurar a orientação do nosso Pai Celestial para saber a quem podemos estender a mão e, ao receber os seus sussurros, ter coragem e força para agir. Para este fim, o presidente Nelson fez-nos um convite. E cito: convido cada um de vós, pela Europa fora, a liderar a coligação de Israel. Orem e procurem oportunidades de partilhar a felicidade que têm do Evangelho. Ficarão surpresos com a forma como o Senhor irá responder às vossas orações. Convido-vos a recordar esta verdade. Estão perfeitamente posicionados para encontrar os filhos de Israel que já vivem ou que estão para chegar à Europa. Partilhem a preciosa mensagem que pode levá-los à vida eterna. Fim de citação. Irmãos e irmãs, este não é o mais recente ou apenas mais um programa da Igreja que estamos a debater. Pelo contrário, estes são princípios de ação que nos permitirão seguir melhor o Evangelho, o exemplo do Salvador ao ajudarmos amigos, famílias e vizinhos a conhecer a alegria do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Embora nos encontremos nos tempos trabalhosos da profecia de Paulo, cada um de nós pode sentir alegria, poder e proteção
ao nos vincularmos ao Senhor através de ordenanças e convênios. Concluo com a declaração inspirada do nosso querido profeta, pois ele não apenas prediz um futuro glorioso para a Europa, como também nos abençoa como parte desta coligação essencial. Convido-vos a ouvir atentamente as suas palavras, pois foram dadas especificamente a vós e a mim. E cito: confio plenamente em vós, meus queridos irmãos e irmãs. Nasceram para isto. A Europa tem um futuro sem precedentes. Por causa de vocês, têm poder e acesso ao poder de Deus, que literalmente irá mudar o futuro da Europa. À medida que guardarem os vossos convênios como uma precisão crescente, são a promessa da Europa, tal como são a juventude da promessa de Israel. Sois os filhos da promessa. Hoje abençoo cada um de vós com mais força espiritual, com poder para coligarem as vossas famílias e amigos com uma energia e coragem renovadas. Eu abençoo-vos com uma fé crescente no Senhor Jesus Cristo e com a ajuda dele, à medida que enfrentarem os vossos desafios específicos. Fim de citação. Irmãos e irmãs, nós vos amamos e apreciamos tudo o que estão a fazer para amar, partilhar e convidar os nossos semelhantes, homens e mulheres de toda a Europa a virem a Cristo. Não há obra maior do que esta, da qual testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estar no caminho do convênio para mim significa fundamentalmente que estou a sentir paz na minha vida e, consequentemente, sinto-me mais capaz e confiante em partilhá-lo. Na primária, foram muito simpáticos comigo e isso fez-me sentir bem-vinda. Cristo sempre demonstrou amor, independentemente de onde estivemos. Ele fez um esforço para ir estender as mãos aos outros. Se quisermos realmente levar o Evangelho à sua essência, a palavra amor resume tudo. Quando outros partilham seu testemunho, senti-me inspirada. Alguém precisa de ouvir o que temos a dizer. Sou muito grata por terem partilhado o livro de Mormon comigo. Se não partilharmos, quem vai contar ao mundo acerca destes princípios fundamentais? Convidar a Bella a fortalecer este relacionamento com ela realmente aproximou-me não só dela, mas do meu Salvador. Ser convidado significa que alguém se esforçou para chegar até ti e aprecia-te, se isso faz sentido. Amar, partilhar e convidar é um modo de vida. É a maneira pela qual mostramos o amor que o Pai Celestial tem por outros. Somos nós a agir em seu nome. Queridos amigos, convidar os nossos irmãos e irmãs a receber o Evangelho é uma parte crucial do trabalho de salvação e exaltação. Para ajudar a facilitar este trabalho a nível da ala e ramo, devem ser realizadas reuniões breves e informais todas as semanas para coordenar os esforços de partilhar o Evangelho e fortalecer os membros novos e os que voltam à atividade. Estas reuniões são normalmente conduzidas por um líder de missão da ala, se alguém tiver sido chamado. Caso contrário, um membro da presidência do Quórum dos Elders que desempenha esta função deve conduzir esta reunião. Os objetivos da reunião devem incluir implementar o plano da missão da ala, apoiar as pessoas que estão a ser ensinadas pelos missionários, planear os próximos batismos e convidar os membros a comparecer e a participar nas reuniões. Embora estas reuniões possam ser realizadas pessoal ou remotamente, quem participa também pode encontrar outras maneiras de coordenar os seus esforços, como telefonemas, mensagens de texto e e-mails. Convido-nos agora a assistir ao vídeo a seguir que enfatiza ainda mais a importância destas reuniões semanais de coordenação. Exemplos de coordenação missionária eficiente. As reuniões eficientes de coordenação missionária da aula são breves, informais, colaborativas e focam-se em 3 grupos de pessoas. Pessoas a serem ensinadas, que podem estar interessadas no Evangelho, novos membros e membros que regressam à igreja e pessoas a serem ensinadas. O Elder Isom e eu conhecemos o Mike no mercado. Ele tem lá uma loja e começámos a conversar quando escolhemos a comida. Combinámos encontrarmos com ele nesta quarta-feira. Quantos anos tem o Mike? Achamos que deve ter uns 20 e poucos anos. Ele é casado, tem filhos. Sim, ele disse que é casado e tem uma filha de 1 ano.
Eu acho que seria bom se o irmão e a irmã Bocci os conhecessem. Acho que iriam ser amigos. Vou falar com eles e perceber se podem participar nas lições missionárias do Mike. Pessoas que podem estar interessadas no Evangelho. Já que falámos sobre como podemos compartilhar o Evangelho seguindo os princípios de amar, partilhar e convidar, de que formas é que acham que podemos ser mais amáveis com aqueles que nos rodeiam e como é que podemos partilhar o Evangelho de formas mais eficazes com os nossos amigos? Bem, o Natal é já no mês que vem. E que tal se incentivássemos os membros a convidar os seus amigos para o nosso projeto de serviço? Parece uma boa ideia. Eu sei que se os jovens têm imensos amigos, podem convidar. Eu e a Martina vamos dizer-lhes para trazer muitos deles. Está combinado. Eu vou levar este assunto ao nosso próximo Conselho de Juventude da Ala. Novos membros e membros que regressaram à igreja. Eu e os missionários estávamos a rever o meu caminho do convênio com o Haruki para o ajudar a preparar-se para a sua primeira ida ao templo. Parece mesmo que já está bem preparado. A irmã Konishi e eu temos estado a ensinar-lhe bastantes coisas sobre o templo. Estamos tão felizes por ele. Vamos falar sobre o progresso dos nossos novos membros. Temos a Angie, os Jacobsons e o Steve. Aqui diz que a Angie não assistiu à reunião sacramental nas últimas semanas. Como é que ela se sente em relação à igreja? Ela está bem? Sim, ela está bem com a igreja. Acho que está a passar por alguns desafios, mas eu e a Chrissy podemos visitá-la hoje e ver como ela está. Tenho algumas ideias que a Angie pode gostar para a sua próxima experiência do meu caminho do convênio. Vou contactá-la esta semana. A coordenação missionária também pode acontecer de outras formas ao longo da semana, inclusive através de telefonemas, mensagens e textos de e-mail. O batismo da Viviana e do Axel Stuckey é no sábado, dia 12 de outubro, às 10 horas. Que maravilha! Eles são um casal maravilhoso. Penso que será uma excelente aquisição para a ala. Os elders dizem que a irmã Viviana está preocupada com o seu batismo. Sim, é verdade. O que é que a Viviana e o Axel querem fazer? Eles continuam a querer ser batizados. A Vivi diz que Deus os irá apoiar e ajudar a irmã dela a compreender. Vamos reunir-nos com a Viviana e com o Axel na quinta-feira para ajudar a preparar-se para a sua entrevista batismal. Terei muito gosto em estar presente também, se isso ajudar a Viviana a sentir-se mais confortável. Os líderes da aula devem ajudar a inspirar os membros no sentido de amarem os filhos de Deus, partilharem o Evangelho e convidarem outros a receber as bênçãos do Salvador. Quando o Salvador enviou os seus apóstolos a todas as nações para partilharem a mensagem do seu glorioso Evangelho, ele fez-lhes esta promessa: Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Esta promessa aplica-se aos nossos dias e aplica-se a todos nós. Quando partilhamos o Evangelho ou fortalecemos os novos membros e os mais antigos, amando-os, partilhando a nossa vida com eles e convidando-os a juntarem-se a nós e a seguir a Jesus Cristo, estamos a fazer a obra do Senhor. Ele trabalha conosco. Ele irá ensinar-nos a expressar o seu amor, a erguer a sua luz e a convidar todos a vir a Ele. Sei que o Senhor concede alegria, poder e proteção a todos que se envolvem ao seu serviço. Estes tempos trabalhosos também são tempos felizes para os que confiam em Jesus Cristo. Ele é um Deus de milagres e este é um dia de milagres. Presto testemunho disto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, espero que consigam sentir que algo de importante está a acontecer entre o povo de Deus e na sua obra. À medida que o mundo à nossa volta vai escurecendo, a luz do Salvador vai se tornando mais forte. À medida que o mundo à nossa volta vai se tornando instável, a necessidade de nos ligarmos a Ele, sim, até mesmo a rocha da nossa salvação vai se tornando cada vez mais necessária. Jesus Cristo é um alicerce seguro. Que momento emocionante para se estar envolvido na sua obra sagrada. Presto alegremente o meu testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, escolhido desde a fundação do mundo para ser o nosso Salvador e Redentor.
ligar-nos a Ele através dos convênios e ordenanças do seu Evangelho. É o único caminho para a paz neste mundo e para a vida eterna no mundo vindouro. Testifico da divindade e da realidade viva do Pai e do seu Filho amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, obrigado por terem participado neste significante evento mundial. Obrigado pelo incentivo que dão àqueles que vos foram confiados para que partilhem o Evangelho de Jesus Cristo entre si e com todas as pessoas. Nos exemplos que ouvimos e vimos hoje, membros e líderes procuraram saber a vontade do Senhor em união, e Ele honrou os seus desejos justos com a inspiração e a revelação adequadas às nossas circunstâncias e capacidades únicas. Esta é a obra de Jesus Cristo e a sua Igreja. Ele está conosco. Ele vai guiar-nos de todas as formas, em todas as áreas, em todas as missões, estacas, alas, ramos e famílias. E, claro, em cada vida individualmente. Ele convida todos a chegarem-se a Ele, a abraçarem o seu Evangelho e a seguirem o caminho do convênio que leva à alegria eterna com Ele e com os nossos pais celestiais. Ao voltarem-se para Cristo, nos vossos conselhos, nas vossas presidências e na vossa vida pessoal, e ao lhe perguntarem como é que Ele deseja que prossigam ao partilhar o Evangelho, Ele mostrar-vos-á o caminho. O vosso caminho tornar-se-á claro e a vossa alegria será completa. Disto eu testifico no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.